Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos entender, como a Petrobras ganha dinheiro, qual o modelo de negócio da companhia, quais são os principais indicadores, fatores que movem os resultados dela. Então, mesmo aí sendo uma das empresas mais comentadas, do país, eu vejo que muita gente não entende um pouco de onde vem essa receita, quais os setores que ela atua. Tem muita gente que pode achar que ela só extrai o petróleo e vende esse petróleo, mas não, tá? Nós vamos dar uma olhada em tudo isso. Vamos passar também sobre a política de dividendos. Já tem vídeo da Prio no canal, tá? Então esse vídeo vai ser feito de uma forma que dê pra gente dar uma comparada também. No vídeo da Prio eu acho que eu me estendi muito na introdução, então nós vamos ter uma rápida introdução sobre Petrobras e depois nós vamos direto para demonstração de resultado, ver logo a parte financeira que interessa pra gente. Então vamos lá, vamos passar por uma rápida introdução sobre o que a Petrobras faz, como ela ganha dinheiro, e depois eu vou mostrar para vocês o que essa série de vídeos aí vai abordar. Então vamos lá. Então, o que é a Petrobras, gente? A Petrobras é uma petrolífera integrada, então ela vai atuar mais num setor, diferentemente da Prio, que só atua na exploração e produção. A Petrobras aí vai atuar no refino, comercialização e também em gás e energia. Aí vocês podem ver, do refino desse petróleo que ela vai extrair, vai transformar em gasolina, diesel, gás de cozinha, querosene de aviação. Aí eu coloquei do lado aí para vocês terem uma noção de quanto da receita é referente a cada esse setor. A gente vê que exploração e produção é a maior parte, 70%. O refino já compreende 25% e energia é pequeno, só 5%, tá? Do outro lado, ali a gente já vê algumas informações que eu trouxe da Prio também para vocês compararem em relação ali. Vocês veem que o número de funcionários da Petrobras, quase 50 mil, é enorme. Receita, ela fechou 2024 com quase 500 bilhões de reais em receita e um lucro líquido de 36. Eu já adianto para vocês que esse lucro líquido levou uma porrada da variação cambial. Então, se não tivesse variação cambial, ela ia fechar ali na casa dos 100 bilhões de lucro. E isso vai em linha ali com o que a gente vê a partir ali de depois de 2020, 2021, a gente vê que é difícil a empresa ali ter uma média ali abaixo de 20 de margem líquida, tá? 24 ficou 7 porque teve essa questão aí da variação cambial. De margem bruta, a gente vê que mesmo lá naqueles anos lá que teve a Lava Jato, aqueles escândalos de corrupção, dificilmente a empresa tinha uma margem bruta abaixo de 30, e ela vem melhorando essa margem bruta continuamente, então ela já está na faixa dos 40, 50 até, se você contar uns anos bons de 2022, 2023. Mais embaixo a gente vê a dívida líquida, a gente vê que o endividamento dela é alto, tá? Ela tem uma dívida bruta de 376 bilhões e uma disponibilidade de 62 bilhões em caixa. Então é um endividamento que cobre ali nem 20% da dívida, e isso foi um dos motivos também que a gente vai ver mais para frente, quando a gente olhar o resultado, dele ter, do resultado e o balanço patrimonial dela ter segurado caixa agora no terceiro trimestre de 2025. Eu acho que eu já falo aqui várias vezes nos vídeos da Pri, em outros vídeos, sempre vou falar, eu acho que a gente deveria olhar o endividamento em relação ao lucro também, tá? O que vai dizer se esse endividamento é alto é a capacidade também dela de lucrar, não é só em relação ao número, em si. Aí, continuando, a empresa tem quase ali na faixa dos 12 bilhões e 888 milhões de ações, um free float de 62 e capacidade produtiva dela já chegou aí, bateu 2 bilhões 520 milhões de barris de petróleo por dia, agora em setembro de 25. Com isso eu já dei os números principais, uma situada em relação à Petrobras. Vamos mostrar agora bem rapidinho, em menos de um minuto, o que essa série de vídeos vai cobrir. Tá? Nesse primeiro vídeo nós vamos fazer essa introdução sobre a Petrobras. Eu achei que na Prio eu me estendi muito, então vai ter um vídeo opcional ao final dessa série de vídeos que vai cobrir, eu vou cobrir cada campo, vou cobrir prazo da dívida, estrutura organizacional da empresa, vou mostrar para vocês onde estão as bacias, onde estão os campos da Petrobras, eu vou falar de margem equatorial, mas vai ser um vídeo mais opcional, tá? O foco dessa série vai ser mais a análise das demonstrações, a chegar num preço. Esse vai ser um vídeo mais para você aí que já investe na Petrobras, que gosta. Eu achei que se eu colocasse isso de início ia ficar uma coisa um pouco maçante, eu já vou deixar para o final. Então vamos seguir. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um pouco mais sobre o pré-sal, essas questões importantes para a Petrobras, vai ser bem rápido e já vamos partir direto para a demonstração de resultado, que vai ser o foco desse vídeo. No vídeo seguinte a gente vai falar do balanço patrimonial, o que ela tem em caixa, o que ela tem de ativo, imobilizado. Vamos olhar o fluxo de caixa para ver o que ela está gerando de caixa, o que ela está tendo que investir esse caixa em CAPEX, para repor esses ativos, mobilizar essas plataformas. E também falar um pouco sobre a política de dividendos dela, o que ela pretende investir para os próximos anos. Ela recentemente, agora no final de
novembro lançou o plano de investimentos, aí tá levando porrada na cotação por causa disso, que o mercado não gostou muito, porque foram valores relevantes, né? Mas é isso. Então, seguindo, logo depois a gente vai dar uma olhada na capacidade operacional dela, da produção, daquele valor que ela consegue extrair de petróleo por dia, o que vira, vai para a refinaria, o que acontece quando vai para a refinaria. E só falando um pouco aqui, voltar nessa questão que eu falei, essa questão da refinaria, gente, é uma das questões que fica o cabo de guerra aí entre, né, o governo e os investidores que querem o máximo de lucro da Petrobras, tá? A maior margem da Petrobras vem da exploração e produção. Ela tem Então, assim, você para pensar, se ela fosse buscar ser a mais rentável possível, era para ela só explorar o petróleo, vender esse petróleo e ela ia alcançar o nível máximo, assim, de rentabilidade. Mas o governo não quer isso. O governo quer garantir que o país tenha, prover o país em derivados, né? Aí, qual o nível disso? Eu não vou entrar em detalhes aqui, não vou falar que o governo está certo, que ela deveria só deixar o país completamente na mão em relação a isso. Isso aí é questão política, né? O governo, a gente sabe que tem uma preferência em focar no refino, e a gente sabe que para os investidores seria melhor ela focar muito mais na exploração e produção, tá? Agora, qual é o meio termo, qual é o bom senso disso aí? Isso aí é o cabo de guerra entre eles. Voltando aqui, que a gente está falando, agora um contexto bem rápido da Petrobras, para quem tem interesse, assim, em um minuto vamos falar da Petrobras aqui. Ela foi fundada lá em 1953, aí ela já se constituiu como uma estatal integrada de energia, ela tinha já a presença toda na cadeia de óleo e gás, de exploração, produção, refino, então ela sempre foi assim. Ali em 2000 foi descoberto o pré-sal e virou o foco da empresa, já é o foco dela. Então a gente vai ver que, diferentemente da Prio, que só trabalha com campos ali maduros, o pós-sal ali, né, acaba adquirindo esses campos da Petrobras. A Petrobras, o foco dela é no pré-sal, é onde ela é boa, é onde ela é rentável e é ali que funciona, tá? Então, recentemente ela passou por uma forte expansão, né, o pré-sal, que aumentou o endividamento, problema de governança, nem vou falar, né, teve os campos da Lava Jato, teve agora a reestruturação nela. Então, assim, tá, entendemos isso. O que é o pré-sal? O pré-sal tá ali, tem essa foto ali bem, só para vocês darem uma olhada. Esse é o foco da Petrobras, tá? O foco dela, da estratégia dela agora é o foco no pré-sal e desinvestimento. Então, ela acaba fazendo desinvestimento desses campos que ela não tem muito interesse, não é mais o core business, vamos dizer assim, da empresa, que acabam sendo esses campos do pós-sal, ou campos menores, que ela não vê potencial ali, ou que não faz muito sentido para ela por ser menor, dado o tamanho da empresa. Então acaba que isso beneficia quem? A Prio, né? Então acaba que, mesmo atuando no mesmo setor, elas não são assim concorrentes diretas, sabe? Cada um tem o seu foco. A gente tem ali o lifting cost da Petrobras, é um dos menores do mundo, $6 por barril, que é o que ela consegue. Então, assim, aí tem ali aquela foto que eu já mostrei no vídeo da Prio, só para vocês terem noção ali em valor de mercado, a Petrobras reina ali, absoluto, com 400, na faixa dos 400 e poucos bilhões de valor de mercado. Então, não tem concorrente para ela em questão de tamanho. Já quando a gente olha o mercado externo, já é uma questão um pouco diferente, tá? Ali eu trouxe para vocês, nesse quadrinho ali, a receita em dólar, tá? A Petrobras fica ali na casa dos 100 bilhões de dólares. Então, a gente vê ali quais são os outros players internacionais ali nesse setor. A Total, PetroChina, Sinopec, Equinor, tem a Aramco ali, que é a maior de todas, tem a ExxonMobil e a Chevron. Agora, cada um ali também tem essa questão ali da Petrobras. Alguns atuam no refino, outros não atuam no refino, alguns fazem igual a Prio, só trabalham com a exploração, outros ali, como vocês veem, estão envolvidos com petroquímica. Então, cada um ali atua no setor de petróleo, mas pode ter setores ali, não necessariamente eles só extraem esse petróleo e vendem. Então, essa foi a introdução aí sobre a Petrobras. Vamos falar agora um pouquinho sobre os dividendos dela e sobre a demonstração de resultado, que é o que vai ser o foco desse vídeo, e vamos lá. Agora, falando em dividendos ali da Petrobras, o que a gente pode esperar, né? Bom, é só falando para vocês que agora que a gente vai entrar mesmo propriamente nas demonstrações contábeis da empresa, para tentar se situar como que ela está financeiramente, qual o tamanho da dívida, qual o tamanho do ativo dela, como ela está gerando de caixa. Falando de dividendos, o foco de vocês é demonstração de fluxo de caixa, tá? A política de dividendos da empresa, eu já acho que eu falei isso em outros vídeos, é 45% do fluxo de caixa livre. O que é fluxo de caixa livre? Quanto a empresa gerou de caixa do negócio, menos quanto ela teve que gastar em CAPEX. O que é CAPEX? Os ativos imobilizados, as plataformas, máquina, equipamento, tudo que ela tem que gastar para compensar, para repor a depreciação, porque esses ativos se depreciam, eles não duram para sempre. Então,
ela divulga isso no plano de investimento, então todo esse valor que ela gasta ali efetivamente sai do caixa dela em relação a imobilizado, intangível. Isso tem um grupo na demonstração de fluxo de caixa que são as operações de investimento. A gente pega o quanto ela gerou de caixa, menos esse total desse grupo aí das operações de investimento, a gente chega ao fluxo de caixa livre. Essa é a fórmula que a empresa adota para destinar essa política de dividendos, tá? Então a gente diminui um do outro, 45% disso é o que ela destina para dividendos. Além disso, tem também um fator da política de dividendos que eu não vejo muita gente falar, pelo menos eu nunca vi, assim, tá? Enquanto o barril de petróleo não for abaixo de $40, a empresa tem o costume assim, de manter, no mínimo, 4 bilhões de dólares em dividendos. E isso dá, em média, ali, 1,60, com a quantidade de ações que a gente tem da Petrobras aí, 1,60 por ação de reais, tá? Um yield aí na casa dos 5%, 5 e poucos por cento. Então, ela não para completamente de pagar, se ela tiver que investir muito, como a gente viu aí recentemente, que o plano dela de investimento vai ser na faixa dos 100 bilhões de dólares para os próximos 5 anos. A gente está falando aí na faixa de 100 bilhões de reais por ano, né? 20 bilhões de dólares, no mínimo, assim. Então, é muito dinheiro. Mas ela gera muito caixa também. E tudo isso a gente vai ver nas demonstrações. Então, sem falar mais sobre isso, vamos passar para a demonstração de resultado e ver como que a empresa está agora, né, em setembro de 25. Pessoal, para não ficar um vídeo muito cansativo, eu vou dividir esse primeiro vídeo em 2, tá? Fazer um próximo só sobre a demonstração de resultado da Petrobras. Esse fica sendo só de introdução. E logo depois desse próximo vídeo do resultado, nós vamos seguir com a ordem dos vídeos que nós vimos lá no início. Eu peço que, se gostaram, que se inscrevam no canal, que comentem se tem alguma empresa que vocês gostariam de ver por aqui. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.